Deadpool e Wolverine fez diversas referências ao Homem-Aranha do Tobey Maguire. Após ver Deadpool e Wolverine, fiquei com muita vontade de relembrar a franquia maravilhosa do Tobey Maguire, que marcou tanto a história no cinema, como a história da vida de muitas pessoas que amam os super-heróis. Homem-Aranha, eu sabia que estavam juntos nisso. Meu filho, deixa a mamãe e o papai conversarem, está bem? É incrível como esse filme, desde a época, foi ultra mega bem recebido pela crítica e pelo público. E até hoje o amor por esse filme aqui só vai crescendo. Adorei o modelito, foi o maridinho que deu pra você? A bilheteria na época foi um ultra sucesso, arrecadando 825 milhões. Se fosse lançado hoje, seria muito mais por causa da valorização do dólar. Então nesse vídeo aqui, a gente vai relembrar a história desse filme, ao mesmo tempo que a gente vai falar de todos os detalhes, referências, easter eggs e até mesmo erros espalhados por esse filme. E olha, eu encontrei vários detalhes novos, como uma cena deletada do Stan Lee oferecendo um óculos dos X-Men. Então ó, já comenta aqui embaixo a sua cena favorita, e se eu deixei de passar algum detalhe despercebido, fala aí embaixo também. E quem disse que isso é problema meu? O Peter começa esse filme mostrando e contando pra nós quem ele realmente é, e como todo bom filme começa sempre com a garota. A filha da vizinha, Mary Jane Watson. Peter fala que gostaria de estar no lugar do garoto que tá comendo um sonho. Aliás, eu queria estar no lugar dele. A galera começa a zoar ele porque não tá conseguindo entrar no ônibus. A Mary Jane vai até falar com o motorista pra conseguir deixar com que o Peter entre. Ele tá atrás da gente desde a Avenida Wood Drive. O Peter entra no ônibus e aí temos um erro de continuação. Perceba que esse cara que tá comendo um sonho, quando o Peter tá lá fora pedindo pra parar o ônibus, o sonho que ele está comendo já foi mordido 2 vezes. E quando o Peter está entrando no corredor do ônibus, o sonho está ali inteirinho ainda, novinho, recebendo a sua primeira mordida. Eles chegam no museu, Mary Jane dá um tchauzinho, o Peter acha que é pra ele, mas não era. Ah, aquele vácuo gostoso. E aqui vemos mais um erro de continuação que talvez possa ter passado despercebido por você. O Peter, quando entra no ônibus, ele está carregando a sua mochila da escola. Só que aqui nessa cena, a gente percebe que essa mochila simplesmente sumiu. É nesse momento que o Harry Osborn chega e conversa e discute ali um pouco com o seu pai por ter sido expulso de todas as escolas particulares. Nunca se envergonhe de quem você é. Eu não tenho vergonha de quem sou. Uma curiosidade legal é que o Harry Osborn está sendo interpretado pelo ator James Franco. E o mesmo ator James Franco fez um teste para o papel de ser o Peter Parker neste filme do Homem-Aranha. Até mesmo o próprio Leonardo DiCaprio foi cogitado para ser o Peter Parker. Porém o diretor Sam Raimi exigiu que fosse o Tobey Maguire. Tirou ele de mim. Olha o Duende Júnior. Vai chorar. O Harry sai do carro, se encontra com o Peter Parker e o seu pai leva sua mochila que ele tinha esquecido. Detalhe que essa mochila aqui o Harry Osborn põe nas suas costas e depois, quando ele entra no museu, essa mochila também desapareceu. Sério, tem alguém roubando a mochila da galera nesse filme. O Peter conhece o Norman Osborn e ele acaba dizendo: Sabe, eu sou um cientista também. essa mesma frase foi dita pelo mesmo personagem no filme de Homem-Aranha No Way Home. You know, I'm something of a scientist myself. You know, I'm something of a scientist myself. O mais legal e o mais despercebido possível é que durante essa conversa tem uma figurante que fica passando diversas vezes por trás dos atores o tempo todo, como se ela tivesse perdido e não soubesse pra onde ir. Conhecê-lo, senhor. O Harry me contou que você é um gênio da ciência. Brilhante. E entendeu? Seus pais devem estar muito orgulhosos. E os tios, eles se orgulham. Se é um gênio. Ao entrar no museu, Peter conta diversas curiosidades pro Harry, que acaba esnobando ele. Algumas aranhas mudam de cor para se adaptar ao ambiente. Quem disse que eu estou interessado nisso? Como o caso aqui da camuflagem que as aranhas têm de até conseguir trocar de cor para se esconder no ambiente. Esse aqui é um poder que o Peter Parker não tem, mas quem tem é o Miles Morales. Depois o Harry pergunta se o Peter vai lá conversar com a Mary Jane. Fala você. Tá bom. Não só isso, ele usa todas as curiosidades que o Peter tinha contado pra ele e ele tinha zoado justamente pra dar em cima da Mary Jane. Que amigo, que amigo.
As aranhas podem mudar de cor para se adaptar ao ambiente. Enquanto isso, temos a cientista dando a excursão ali, contando todos os poderes que o Peter Parker vai acabar recebendo após ser picado pela aranha. Tem a habilidade de pular. Ela desce um intrincado funil de teia, suporta uma tensão proporcional ao tipo de arame de alta tensão que alguns pesquisadores acreditam que chega às raias da premonição, um sentido aranha. É nesse momento que a Mary Jane percebe que uma das 15 aranhas geneticamente modificadas, uma delas acabou sumindo e não está ali. Desculpe, o que disse? Tá faltando uma. E após isso, Peter Parker pede para tirar uma foto da Mary Jane para o jornal da escola. Preciso de uma com uma lona. Tá. A foto que o Peter Parker tira da Mary Jane aqui agora é uma foto que a gente vai conseguir ver lá em Homem-Aranha 2, no apartamento do Peter Parker, mostrando que ele guarda essa foto com ele desde sempre. Não era pra escola coisa nenhuma. Está perfeita. A aranha geneticamente modificada que estava solta pica o Peter Parker enquanto ele tira a foto da pessoa que ele ama. E ali na TV, atrás do Peter Parker, passa super rápido pela tela. Tá listando todos os poderes que ele vai ganhar por ter sido picado justamente por essa aranha. Teias super resistentes, força sobre-humana, super velocidade, super pulo, sentido aranha e pré-cognição. Então vamos para o exército visitando a Oscorp, a empresa do Norman Osborn. Eles querem ver um relatório sobre os ampliadores de desenvolvimento humano. Quero ver o relatório dos ampliadores de desempenho humano. Essa aqui é uma variação da fórmula do soro do Capitão América que a gente vê no universo da Marvel. É como se fosse uma tentativa da Oscorp também criar o seu super soldado aqui nesse universo. Testamos com inalação de vapor em cobaias roedoras. Houve 800% de aumento de força. 800%? Excelente. Aqui eles falam que esse soro é capaz de aumentar a força de um ser humano até 8 vezes. Só que percebemos um detalhe aqui. Quando o Norman Osborn vai inserir o soro nele mesmo, a gente consegue ver no computador que no mínimo apenas dobrou a força do Norman Osborn. Isso muito provavelmente porque foi dito que o soro não estava acabado, não estava perfeito e tinha que ser revisto desde a fórmula. Precisamos rever o processo desde a fórmula. Por conta disso, o exército diz que eles têm 2 semanas até testarem nos humanos e ver se está tudo certo. Porque senão eles vão parar de financiar a Oscorp. Eu vou cortar seus subsídios. Em seguida, o tio Ben, ao trocar a lâmpada da casa, nos diz que ele foi demitido após trabalhar 35 anos para a mesma empresa. Bem, tenho 68 anos, estou muito velho para computadores e tenho família para sustentar. Peter chega em casa mal e sobe para o seu quarto deixando seus tios preocupados. O que será que houve? Ele chega no seu quarto, tira a camisa e perceba que atrás dele tem um desenho à mão do que parece ser muito o capacete de um Mandaloriano. O Peter dorme por causa do efeito da picada da aranha e então vemos o Norman Osborn aplicando nele mesmo o soro que ele tinha criado. Ele acaba deitando na maca e perceba aqui um erro de continuidade. Ele deita na maca, o cientista sai dali e vai teclar ali no computador para colocar ele dentro da estufa, da câmera para sair a fumaça verde. E perceba que quando ele está deitado na maca, os fiozinhos estão ao lado da sua cabeça. E após ele entrar lá dentro, os fiozinhos estão colocados no seu peito. Um erro de continuidade bobo ali. Deixa a fórmula. Quando Norman Osborn acorda, agora como o Duende Verde, a gente consegue perceber um detalhe novo bem legal, cara. Que ao longo desse filme inteiro, quando ele está como Norman Osborn, os dentes dele, os 2 frontais, estão juntos. Enquanto ele está como Duende Verde, os seus dentes dianteiros estão separados. O Peter acorda no seu quarto e ao tentar colocar o óculos nos seus olhos, a câmera é para estar desembaçada apenas dentro dos óculos. Só que desembaça a tela inteira, até mesmo aonde não tem a lente dos óculos. É legal porque isso aqui é um erro, tanto que o próprio diretor reconheceu e no segundo filme do Homem-Aranha tem praticamente a mesma cena, só que dessa vez corrigida. Estranho. O Peter acorda todo shapeado e com grandes melhoras em certas partes bem importantes do corpo, podemos dizer assim. Melhora? É. Grande melhora. É nesse momento que a gente consegue ver 2 posters interessantes no quarto do Peter Parker. São justamente do jogo de RPG Dungeons and Dragons. Sem falar de um pôster ali pendurado na parede em cima da sua cama do Albert Einstein. Peter desce todo doido pelas escadas e dá a melhor resposta que ele poderia dar. Você não estava doente? Fiquei bom. Tio Ben lembra o Peter que eles combinaram juntos de pintar a cozinha depois da escola.
e é pro Peter não esquecer disso. Não comece sem mim. E não me espere. Ao sair de casa, ele vê a Mary Jane discutindo com seu pai em direção à escola. Eles vão até o ponto de ônibus juntos e o Peter fica todo esse tempo tentando saber como chegar para conversar com a Mary Jane, até que ele perde o ônibus da escola de novo. E enquanto ele está correndo, ele pede pro ônibus parar e o cartaz da escola que estava pendurado no ônibus gruda nas suas mãos. Então vemos o Harry Osborn socorrendo seu pai que estava caído deitado no meio da sala da sua mansão. Chega a funcionária para avisar que o cientista foi morto e o planador foi roubado dentro da Oscorp. O Dr. Strong morreu. O traje de voo e o planador foram roubados, senhor. E aqui tem o maior erro, né, cara, do filme. Vamos ser sinceros. Uma empresa super milionária com equipamentos extremamente caros, onde tem um homicídio ali dentro, não tem uma câmera lá dentro pra gravar o que aconteceu, não tem um segurança de noite e perceber que alguém roubou um negócio. Pois é. O Peter vai pra escola e no refeitório ele prevê que a Mary Jane vai se escorregar numa poça de suco. Só que perceba um detalhe, vai acontecer toda essa cena aqui, ela vai se escorregar na poça de suco, e quando o Peter vai estar saindo no refeitório depois, pra onde que foi parar essa poça? Simplesmente desapareceu. Agora, detalhes super legais sobre essa cena é que ela foi gravada 156 vezes, cara. Take 156. E o próprio Tobey Maguire quem acabou fazendo essa cena sem nenhum efeito especial. That's all Toby. E segundo a própria atriz da Mary Jane, foi gravada essa cena tudo em um dia só, onde eles passaram 16 horas seguidas sem parar até conseguir acertar a cena. So we did shoot this scene in one day, although it was like a 16-hour day. I know. E ela até mesmo diz que grudaram cola na mão do Tobey Maguire para ficar grudada na bandeja. And they put like sticky glue stuff to, you know, stick his hand to the tray too. Tanto que a gente até consegue ver algumas coisas esquisitas nessa cena aqui, como uma fita durex embaixo da maçã, e uma parada super louca é que certamente podem ter colocado alguma espécie de ímã, tanto no prato quanto na caixa de leite, aonde vai cair o prato ali, cara, e do nada, vruf, vai com tudo pro lado como se tivesse um ímã ali dentro. Peter percebe que um garfo ficou preso no seu pulso. Isso porque a gente tá vendo aqui as teias orgânicas saindo de dentro do corpo do personagem. Esse aqui é o único Homem-Aranha nos cinemas que tem poderes de soltar teias orgânicas. Todos os outros têm algum dispositivo e lançador de teias. É uma parada e uma referência a algo curioso que foi até falado no filme de Homem-Aranha No Way Home. E ela só sai do seu pulso ou sai de mais algum outro lugar? Só dos meus pulsos. Peter, sem querer, acaba soltando uma teia num prato ali de uma pessoa que estava na mesa da frente dele. Só que perceba que tem um erro aqui, cara. Antes tinha uma mulher na frente desse prato. E depois essa mulher sumiu quando a teia foi até a bandeja. Flash, foi um acidente. O soco na boca dele é que é um acidente. A briga começa e quando o Flash Thompson vai dar um soco em câmera lenta no Peter Parker, perceba que a pulseira que estava no braço dele, que estava completamente solta, em câmera lenta, ela está super ultra mega grudada no pulso do ator. Nessa cena aqui temos 3 figurantes. Perceba nessa mulher de cabelo ruivo, nesse cara de cabelo castanho e o outro de cabelo loiro. Aqui nesse momento, eles estão como se estivessem do lado do Peter Parker, mas depois, eles simplesmente teletransportaram para o lado da Mary Jane. O Harry chega ao lado da Mary Jane para ver o que está acontecendo naquela luta ali entre o Peter Parker e o Flash Thompson e ela diz: vai ajudar ele, Harry. E quando o Peter vai dar um mortal por cima do Flash Thompson, perceba que o Harry Osborn não tá ali do lado da Mary Jane. E quando ele aterrissa, ele volta a estar lá de novo. Cara, o cara simplesmente teve um glitch ali e desapareceu por alguns instantes da realidade. Ajudar quem? É todo seu. E é bem nesse momento aqui que todas essas sequências de golpes que o Flash Thompson dá no Peter Parker são extremamente idênticos à cena de luta do Deadpool contra o Wolverine no terceiro filme do Deadpool. Achou que a gente não ia perceber essa cena, mas a gente percebeu. Um detalhe novo aqui nessa cena é que quando o Peter vai segurar o braço do Flash Thompson, ele segura por cima do relógio. Depois troca a câmera, a mão dele está abaixo do relógio. Depois troca a câmera de novo e a mão volta a estar segurando o relógio novamente. Peter, foi incrível. É bem no final dessa luta aqui que depois que o Peter dá um soco no Flash Thompson, tem um figurante que uma hora está completamente assustado atrás da Mary Jane, olhando assustado para o Peter Parker. Troca a cena, ele está batendo palma feliz. Troca a cena, ele está assustado novamente. Amigo, se decida. O Peter foge assustado da escola, vai até a direção a um beco, quando ele percebe que consegue escalar as paredes.
Não só isso, ele consegue dar super saltos e também correr em super velocidade. Ele vai tentar usar as suas teias novamente em cima do prédio e acaba dizendo algumas referências, como para o alto e avante do Superman e até mesmo Shazam do Shazam. Vai, teia! Para o alto e avante, teia! Shazam! Perceba nessa cena aqui de quando ele consegue soltar as teias pela primeira vez, a teia que ele tá segurando é super lisa. Depois, quando ele vai mostrar a cena de novo dele segurando essa teia, mudou a teia. É uma teia com vários detalhes circulares em volta dela. Ele volta para casa somente à noite, mostrando que ele esqueceu de pintar a cozinha com o seu tio. Mas mesmo assim, o seu tio deixou separado para ele ali a janta dentro do forno. Depois de jantar, o Peter Parker vai jogar o lixo para fora e simplesmente sai ali a Mary Jane também para conversar com ele sobre o que aconteceu na escola. Você assustou a gente. Me desculpa. Nessa conversa, ela pergunta pro Peter o que ele quer fazer depois que terminar a escola. Ele diz que quer ser um fotógrafo e morar em Nova York. Trabalhar de fotógrafo. Ela diz que ela quer ser uma atriz de teatro. Ser atriz de teatro. Porém, o Flash Thompson chega com um carro novo que deixa a Mary Jane toda feliz por causa disso. Isso faz o Peter Parker pensar que ele precisa ter um carro novo para conquistar a Mary Jane. E aí que ele vai pro seu quarto e começa a ver ali o jornal e as divulgações e propagandas de carros. E perceba que aqui atrás do Peter Parker a gente consegue ver um pôster da Elektra. Elektra é essa que a gente trouxe um vídeo aqui ainda essa semana no canal, onde a gente também falou de todos os detalhes e referências espalhados pelo filme da Elektra de 2005, que acabou fazendo uma participação também em Deadpool 3 Wolverine. É nesse jornal que o Peter Parker vê um anúncio de uma luta livre que de vale tudo e o vencedor ganha $3.000. É justamente o preço do carro que ele quer comprar. Ele começa a fazer vários desenhos do seu novo traje para ir para o ringue e nesses desenhos ele desenha uma aranha com o símbolo da Viúva Negra do universo da Marvel. As cores do traje do Homem-Aranha são baseadas nas cores do azul dos olhos da Mary Jane e também no cabelo vermelho que ela tem. O Peter começa a treinar as suas teias dentro do seu quarto, ele acaba quebrando um retrato de um quadro da família dele com seus tios. E esse é o mesmo quadro que está na mesa de cabeceira quando a tia May vai parar no hospital. Um outro detalhe nessa cena é que ele acaba quebrando o abajur e depois quando ele vai conversar com a tia May na porta, o abajur está completamente reconstruído de novo. Tio Ben decide dar uma carona pro Peter porque ele está agindo meio esquisito ultimamente e vai aproveitar a situação para conversar com o garoto. Ali a gente vê o famoso carro do Tio Ben, que acabou aparecendo em Doutor Estranho 2 em um universo completamente diferente. O Tio Ben nessa conversa acaba falando: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, a frase clássica do personagem até mesmo nos quadrinhos. Tanto que quando os três aranhas se reúnem em No Way Home, eles acabam falando sobre justamente essa frase. Ela falou que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E repare, quando o Peter sai do carro, a gente consegue ver o traje do Aranha Humana por baixo do seu moletom. Seu nome, garoto? Aranha Humana. Ele entra no ringue de luta e o apresentador é simplesmente o Bruce Campbell, que aparece em todos os 3 filmes dessa trilogia do Homem-Aranha. Ele aparece aqui como o apresentador da luta de ringue, no segundo filme como o porteiro do teatro da Mary Jane e no terceiro filme o cara do restaurante. Isso porque o próprio Sam Raimi tinha dito que ele queria utilizar o Bruce Campbell como mistério no quarto filme do Homem-Aranha que acabou sendo cancelado. E o Sam Raimi gosta tanto do ator que ele até mesmo utilizou o Bruce Campbell em Doutor Estranho 2 e acaba aparecendo na cena pós-créditos também. Acabou! Ele apresenta o Aranha Humana e o Peter, ao descer pela rampa, é parado por um lutador que diz não sentir as suas pernas, embora ele esteja mexendo as suas pernas. O Peter luta contra o Serra-Ossos e no meio do processo acaba zoando com a cara dele. Adorei o modelito, foi o maridinho que deu pra você? O Peter começa a perder a luta, mas no fim ele vence a luta em apenas 1 minuto, não dando o direito ali de ele receber todo o seu dinheiro, segundo o dono da luta, né? Peter, ao sair do lugar com seus míseros $100, ele deixa o bandido que assaltou o cara fugir, dizendo: e quem disse que isso é o problema meu? Agora ele vai fugir com o meu dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? Ao sair dali, o Peter vai encontrar o Tio Ben, só que não da forma que ele imaginava, né? Ele vai encontrar o Tio Ben morrendo no meio da calçada, recebendo um tiro porque teve o seu carro roubado pelo ladrão. Esse aqui é um momento bem dramático e cruel na vida do Peter Parker. Na real, a gente acaba descobrindo que todos os Homem-Aranhas do multiverso sempre acabam passando por esse momento dramático e decisivo na vida deles, que faz eles se tornarem
o Homem-Aranha. É chamado de evento canônico, que a gente conhece no filme de Aranha Verso 2. Eventos canônicos são as ligações que mantêm as nossas vidas unidas. Peter escuta que acharam o suspeito e vai atrás para se vingar. Nessa perseguição, temos um carro da polícia com uma placa, com o número 1927. O ano do nascimento do Steve Ditko, um dos criadores do Homem-Aranha nos quadrinhos. Peter nesse momento vê que o cara que ele deixou escapar com o dinheiro antes é o cara que acabou matando seu tio. Ao ter a arma apontada para si, ele simplesmente tira a arma do cara, fazendo o cara tropeçar e cair para a morte. O Peter nesse momento vai até o edifício Chrysler ali sentir toda a perda do seu tio. E é bem isso que eles acabam falando também no filme de Homem-Aranha No Way Home, aonde cada aranha tem o seu edifício favorito. Pra mim, era o topo do edifício Chrysler. Empire State. Enquanto isso, o Duende Verde vai destruir o traje de exoesqueleto da outra empresa que estava tomando todos os investimentos que estavam sendo retirados da Oscorp. Esse traje exoesqueleto é quase que uma referência ao traje da armadura do Homem de Ferro. Só que, né, um pouco mais antes. O Peter e o Harry se formam e ele acaba dizendo pro Peter que ele conseguiu encontrar um lugar para os dois morarem juntos em Nova York. Meu pai arranjou um lugar em Nova York, temos onde ficar este outono. E aí nesse momento que a gente consegue ver o nome da escola do Peter Parker, Midtown High School, que é justamente a mesma escola que o Peter Parker estuda nos quadrinhos. O Harry vê a Mary Jane terminando seu relacionamento com o Flash Thompson. O Peter volta para casa com a tia May, que vai confortar o seu sobrinho por ter se sentido culpado pela morte do tio. E eu fui tão grosso com ele. Ele nunca duvidou do homem em que você se tornaria. O Peter decide criar um novo traje e ajudar a cidade como o Homem-Aranha. E é nesse momento que temos várias pessoas ali falando para a câmera quem que eles acham que é o Homem-Aranha e tudo mais. E nesse momento a gente vê uma mulher toda punk ali. Essa aqui é a mesma atriz que interpretou a Xena, a princesa guerreira. 8 mãos? Que sexy. Logo em seguida a gente consegue ver nas lentes da máscara do Homem-Aranha as Torres Gêmeas. E é nesse momento que o Peter Parker ali, o Homem-Aranha, prendendo diversos bandidos, teria uma cena que foi cortada do filme, aonde teria 2 bandidos roubando um banco e estariam fugindo de helicóptero. E ele prenderia esse helicóptero em suas teias, justamente entre as 2 Torres Gêmeas. Então vemos o incrível personagem do JJ Jameson dizendo que quer novas fotos do Homem-Aranha, e é nesse momento que ele cita também o Ed Brock, que só vai aparecer lá no terceiro filme. O problema é que não temos uma foto decente, o Ed está atrás da semana. E olha só um detalhe que nem eu sabia, cara. Esse cara aí que vai falar que deu problemas na página do jornal, ele é justamente o irmão do Sanheim, o diretor do filme, Ted Raimi. Não vai ser possível. Em seguida, vemos o Peter Parker conversar com a Mary Jane no meio da rua, onde ela acaba contando que está trabalhando como garçonete, enquanto tenta conseguir algum papel para o teatro. E durante essa conversa aqui, cara, é incrível de perceber que tem um figurante que passa diversas vezes, enquanto eles estão conversando por diferentes lugares na calçada. Peter chega na sua casa, que mora junto com o Harry, e diz que o Dr. Connors demitiu ele por sempre chegar atrasado. E eu me atrasei, o Dr. Connors me despediu. Esse aqui é o Dr. Connors que aparece em Homem-Aranha 2. O Dr. Connors também volta a reclamar do Peter Parker por sempre chegar atrasado. Eu quero chegar na hora. Então chegue na hora. Peter vê o anúncio no Clarim Diário querendo fotos do Homem-Aranha, e então ele decide tirar fotos de si mesmo para conseguir uma grana. Está um lixo. Lixo, super lixo. O Osborn, em uma reunião de acionistas, recebe a notícia que ele foi demitido da sua própria empresa, mesmo sabendo o quanto ele se sacrificou! Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Durante a festa de ação de graças, no meio da rua da cidade, o Peter tem o sentido aranha ativado, sabendo que algum perigo vai acontecer. Então o Duende Verde aparece e joga a granada na sacada ali onde estavam todos os donos da Oscorp que acabaram de demiti-lo, para matar os caras mesmo. E perceba um detalhe nessa cena aqui, cara. Ele joga a bomba e ela não explode uma vez. A mesma bomba explode diversas vezes. Ele joga a bomba, explode. Depois vai mostrar o outro take e o edifício
está intacto novamente e explodindo de novo. Depois, ele está intacto e explodindo de novo. E é bem nesse momento que temos a participação especial do Stan Lee se protegendo dos destroços da explosão. Sem falar que a gente não pode esquecer aqui de uma cena deletada desse filme, onde teríamos o Stan Lee tentando vender um óculos dos X-Men. How about these? They wore them in the X-Men. E como a gente tá falando dos X-Men aqui, teve referência até mesmo em Deadpool e Wolverine, cara, a gente não pode esquecer do fato que era pro Hugh Jackman ter uma participação especial como Wolverine no filme do Homem-Aranha. E quem tinha orquestrado tudo isso aqui foi o próprio Kevin Feige. E adivinha, tava tudo certo pra acontecer, tava tudo certo. Só sabe por que não aconteceu? Porque não encontraram o traje do Wolverine. Cara, ia se tornar a maior referência das referências na história das referências. Era algo pra deixar o Capitão América orgulhoso. E perdemos isso. E então temos uma cena do Peter Parker correndo pela multidão, tirando a sua camisa no meio da galera, fazendo uma referência clássica ao Superman. E eu me pergunto, quem será, né, que tava naquela praça ali e não olhou o cara tirando a camisa? Qual é o uniforme do Homem-Aranha por baixo? Nossa, quem será que é o Homem-Aranha? É tipo a galera na escola, né? Nossa, soltou uma teia ali, mó esquisita, né, gente? Quem será que é o Homem-Aranha, né? Não faço ideia. Ali nessa sacada que foi explodida, além de termos ali a Mary Jane, também temos uma participação especial do ator que interpretou o Homem-Aranha lá no filme de 1977. E então o Duende Verde joga uma outra granada, que não explode, mas sim desintegra o corpo das pessoas. A gente vê um CGI ali maravilhoso. E é nesse momento que a gente vê também o visual completo do Duende Verde no filme. Lembrando aqui, cara, que eles tentaram um visual completamente diferente para o Duende Verde. O filme queria um visual mais mecânico, robótico, mais uma armadura. E não ia condizer com a primeira versão que eles tinham planejado. Uma máscara toda mecânica do Duende Verde. Porém, descartaram essa versão porque era simplesmente assustadora. Sério, o Gabrielzinho pequenininho, indo assistir esse filme pela primeira vez no cinema, se fosse esse Duende Verde, ia sair traumatizado pra sempre. Então temos uma cena de luta entre o Homem-Aranha e o Duende Verde. E perceba nesse momento, quando ele vai segurar o soco do Homem-Aranha, dá pra ver a boca do ator por baixo da máscara. E ele fala incrível. Incrível. E a boca nem mexe. A boca do ator não se mexe. Ou seja, foi gravado depois na pós-produção. O Peter então luta contra o Duende Verde, que arranca alguns fios do planador e faz o Duende Verde voar pra longe. É nesse momento que ele desce lá, salva a Mary Jane e voa com ela até um terraço. E quando o Peter Parker deixa a Mary Jane no terraço, a gente consegue ver por um breve momento ultra mega rápido que conseguimos ver ali o lançador de teias do Homem-Aranha. Só que, gente, não existe lançador de teias, porque ele tem uma teia orgânica. O que esse treco tá fazendo no pulso do ator? Ninguém sabe. Então Mary Jane fala com o Harry Osborn pelo telefone dizendo o quão incrível é o Homem-Aranha. O cara fica tão magoado que até vai comprar um presente pra ela. Como assim ele é incrível? Então Norman Osborn, quando chega em casa, ele começa a escutar algumas risadas e algumas vozes e conversa com o Duende Verde através do espelho, mostrando que após receber o soro e tudo mais, a fumaça, né, que ele injetou em si mesmo, criou uma espécie de uma dupla personalidade dentro do corpo dele. E ele decide ter a ideia de trazer o Homem-Aranha para o lado deles. Duende Verde então ataca o Clarim Diário para saber quem é que tira as fotos do Homem-Aranha. Quem é o fotógrafo que tira as fotos do Homem-Aranha? Para conseguir encontrar o Homem-Aranha. É legal que nessa cena aqui a gente consegue ver o JJ Jameson disposto a perder a própria vida do que contar que é o Peter Parker quem tira a foto. Eu não sei quem ele é. É nesse momento que o Peter sai da sala ali, dá a volta e aparece como o Homem-Aranha. Estavam juntos nisso. Meu filho, deixa a mamãe e o papai conversarem, está bem? E ele acaba caindo no soninho. Duende Verde vai convencer o Homem-Aranha a se juntar a ele, dizendo que basta apenas um erro seu e a cidade vai começar a odiar você. Apesar de tudo o que fez a eles, com o tempo eles o odiarão. E é exatamente o que acontece logo em seguida, onde o Peter Parker vê um jornal onde o povo quer que prendam o Homem-Aranha. A população exige a prisão do escalador de paredes. Um carro do Clarim Diário passa ali no meio da rua e joga um monte de jornal. E a capa desse jornal a gente consegue ver lá em Homem-Aranha 3. Peter vai se encontrar com a Mary Jane depois do seu teste da peça de teatro e ela não consegue passar. Peter oferece pra ela ali um hamburgão de até pelo menos R$8, mas ela já tinha marcado um jantar caro com o Harry Osborn. Eu posso comprar um cheeseburger pra você? O céu é o limite, até $7,84. E você sabe, né? Você acha que o Peter vai?
Não vai, né, cara? Coitado, ele só tem 8 reais. Ele vai ter dinheiro pra pagar um jantar? Óbvio que não. Eles se despedem e ele percebe que 2 bandidos vão tentar assaltar a Mary Jane. Vamos falar aqui apenas assaltar a Mary Jane, porque todo mundo sabe que iria acontecer coisa bem pior. O Peter vai lá e salva a Mary Jane dos bandidos como Homem-Aranha. Ele pega os 2 caras e atacam eles nas janelas. Detalhe que as janelas quebram. Depois elas parecem inteirinhas novamente, cara. Não faz sentido. E um outro detalhe nessa cena é que eu consegui perceber ali simplesmente o pica-pau no muro da casa. Uma outra parada mais legal ainda, cara, nessa cena, não é o beijo de ponta cabeça, mas o fato do Peter Parker levantar o bandido no meio da rua e depois, quando vai mostrar essa mesma cena, ele tá na calçada. Teleporte. Após isso, a Mary Jane vai retribuir por ter sido salvo e eles vão dar um baita beijão no meio da rua. O Homem-Aranha ajuda a população salvando uma criança que estava dentro de um prédio pegando chamas. Porém, acaba sendo enganado pelo Duende Verde que tava dando uns gritinhos. Tem alguém lá em cima! Fingindo que era uma véia. Vou esperar você voltar. Eu não voltarei, seu guarda. Eles acabam tendo uma luta super massa, tem até câmera lenta dele desviando das lâminas do Duende Verde, parecendo Super Mega Matrix, cara, e o Homem-Aranha acaba recebendo um corte no meio do seu braço. E então ele acaba metendo o pé pra longe dessa situação. E logo em seguida, tanto o Duende Verde quanto o Peter Parker vão direto para o almoço de dias de ação de graça que a Tia May estava preparando para os garotos ali, onde o Harry Osborn iria apresentar a Mary Jane, a sua nova namorada, para o seu pai. O Peter chega e a galera acaba escutando um barulho no quarto dele achando que ele está lá. Eles vão subir e no fim o Peter Parker literalmente está lá, só que com o traje do Homem-Aranha, sobe na parede, porém o rasgo e o corte no seu braço faz cair uma gotinha de sangue bem no finalzinho quando tá todo mundo saindo e o Norman Osborn percebe a queda da gota. Olha pro teto, Peter Parker não está mais lá. Olha pra fora e ele também não tá lá. Tá sim, tá embaixo da sacada. Gênio. Eu tive que bater numa velhinha de bengala pra conseguir comprar essa geleia. E tem um detalhe bem legal nessa cena, é que o Peter Parker está utilizando as cores do Duende Verde e o Norman Osborn está utilizando as cores do Homem-Aranha. E a Tia May percebe que ele tem um machucado no seu braço e é nesse momento que o Norman Osborn percebe que o Peter Parker é o Homem-Aranha. É nesse momento que o Norman Osborn decide ir embora para sua casa e no meio do corredor acaba humilhando a namorada do Harry Osborn na frente de todo mundo para todo mundo escutar. Tenha muito prazer com ela e depois descarte-a. E a Mary Jane termina a relação com ele naquele momento. Valeu por me defender, Harry. Norman Osborn conversa com o Duende Verde novamente na sua mansão e ele tem então a ideia de atacar o coração do Peter Parker, a Tia May. Tia May acaba ficando internada no hospital e o Peter Parker fica lá cuidando dela. Até então que a Mary Jane vai visitar a Tia May e ali ela conta pro Peter que ela está apaixonada pelo Homem-Aranha. Eu amo outra pessoa que salvou minha vida 2 vezes. E é nesse momento que o Peter Parker praticamente se declara pra Mary Jane, dizendo que é o que o Homem-Aranha tinha dito sobre ela. Eu disse, a gente olha nos olhos dela e ela olha de volta. Nesse momento, o Harry Osborn entra na sala e vê o Peter e a Mary Jane de mãos dadas. Ele volta pra sua casa e conta pro seu pai que a Mary Jane está apaixonada pelo Peter Parker. Ela tá afim do Peter. E é nesse momento que o Duende Verde tem a brilhante ideia de também atacar a Mary Jane. Vou reparar certas injustiças que você sofreu. Eles se abraçam e temos um jump scare. Uou! Só que a parada mais assustadora disso aqui, cara, não é o jump scare. É ver o Duende Verde na frente da câmera e ver um Duende Verde atrás do Duende Verde. Bizarro. Talvez simbolizando que o Harry Osborn também vai se tornar um Duende Verde depois desse Duende Verde? Talvez. Tia May fala pro Peter descansar e depois ir contar pra Mary Jane que ele a ama. Porque ela disse que todo mundo percebeu o quanto ele ama a Mary Jane. Porque todo mundo já sabe disso. E se todo mundo percebeu, Norman Osborn percebeu. E então ele vai ligar pra Mary Jane, só que quem atende o telefone é justamente o Duende Verde. O Homem-Aranha pode sair pra brincar. E um detalhe nessa cena aqui, cara, é que a Tia May faz uma referência ao Superman. Eu acho que essa aí, cara, sério, quem não pegou essa referência tá precisando ter uns intensivão ali com o Capitão América. Você não é o Super-Homem. Duende Verde sequestra Mary Jane e leva ela até uma ponte da cidade e faz o Peter Parker ter que decidir em salvar entre crianças indefesas e o amor da sua vida. Mas o Homem-Aranha é tão foda que ele não salva um ou outro, ele salva os dois porque o cara é brabo. O Peter segura o bondinho e a Mary Jane ao mesmo tempo pelas suas teias, a cidade começa a sair na ponte, tacar o objeto na cara do Duende Verde. O Peter Parker começa a escorregar ali o cabo de aço pelas suas mãos e conseguimos ver ali, cara, uma cor vermelha saindo pelo cabo também, mostrando que a tinta do Homem-Aranha também está sendo rasgada nessa cena. Não só o personagem, não só o coração dele. Caralho.
Duende Verde fica putaço com a galera atacando os objetos nele, ele fica putaço que o Peter Parker também salvou a Mary Jane e as crianças, decide amarrar o Peter Parker e jogar ele em cima de um prédio abandonado, onde temos uma cena de luta incrível. Ele joga uma granada na cara do Peter Parker que destrói metade da máscara do traje. Peter solta umas teias no Duende Verde que ele acaba quebrando todas elas, e quando ele quebra essas teias a gente consegue escutar o barulho de metais para mostrar que o quão essas teias são resistentes, igual um metal. Temos uma luta épica entre os dois, e quando o Peter vai dar um soco na cara do Duende Verde, ele tira a máscara e se revela como Norman Osborn, deixando o Peter Parker em choque. Sr. Osborn. Nessa cena ele diz que foi manipulado pelo Duende Verde a fazer tudo isso. Duende matou, eu não tive nada a ver com aquilo. Porém, era tudo uma enganação do Duende Verde, onde ele aperta o botão do planador para matar o Peter Parker pelas costas. Porém, ele usa o sentido aranha, desvia dando um mortal por cima do planador, matando o Duende Verde. Essa cena aqui foi tão legal, cara, que até mesmo o primeiro filme do Tom Holland acabou fazendo uma referência com ele desviando da mesma forma o planador do Abutre. O planador acerta o Duende Verde e ele diz para o Peter: não conte ao Harry. E essa morte do Duende Verde aqui, cara, é exatamente idêntica à morte do Duende Verde nos quadrinhos também. Peter, ao deixar o corpo do Norman Osborn na sala da sua mansão, Harry acaba chegando ali, fazendo ele supor que foi o Homem-Aranha quem acabou matando seu pai e querendo vingança desde então. Juro sobre o túmulo do meu pai que ele vai pagar. No velório do Norman Osborn, a Mary Jane se declara para o Peter Parker, e é nesse momento que Peter Parker fala que também ama ela, mas que não pode ter ela, por motivos dos quais ele não pode contar. Eu serei sempre um amigo. Só um amigo? E eu só posso oferecer isso. E o filme termina com o Peter Parker saindo e dizendo que ele é o Homem-Aranha, e essa é sua dádiva e também a sua maldição. Porra, termina no estilo, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Esta é a minha dádiva e a minha maldição. E o filme termina dessa forma magistral, deixando aqui o seu comentário falando qual é a sua cena favorita. Até o próximo vídeo e